Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa daquelas questões que, à primeira vista, parece um pormenor de gramática, mas que, na verdade, abre uma janela para um universo de significado. A questão vem dos materiais que um dos nossos ouvintes partilhou e está logo no início de tudo. Gênesis, capítulo 1. Depois de toda a criação, céus, terra, animais, o texto chega à humanidade e a voz de Deus muda. De repente, um Deus que é apresentado como único diz: façamos o ser humano à nossa imagem. Esse nós, esse plural, é um dos quebra-cabeças teológicos mais antigos e fascinantes que existem. E a nossa missão hoje é tentar perceber porquê. É um ponto de partida excelente. E os materiais que recebemos, uma análise bíblica e um devocional, complementam-se muito bem. Por um lado, temos a questão quase forense, não é? Quem é este nós? É um plural majestático, uma referência a anjos, o que é? E por outro, talvez o mais importante, a segunda parte, a nossa imagem. O que é que isso significa na prática? Portanto, o plano é esse. Primeiro, descodificar o façamos e depois explorar o que significa ser este reflexo de Deus no mundo. Perfeito. Então vamos a isso. Vamos começar pelo princípio, por essa palavra. As fontes que temos destacam o verbo hebraico original na'aseh e são muito claras. É, sem dúvida, um plural. Para quem lê o texto, isto cria logo uma tensão. Se a mensagem é de um Deus único, por que falar como se fosse um comitê? Parece uma contradição. Parece. E eu acho que essa tensão é deliberada. Funciona como um sinal para o leitor a dizer: atenção, algo importante vai acontecer. Mas o interessante é que o próprio texto dá-nos a chave para o enigma, logo no versículo seguinte, o 27. Depois do plural façamos, o texto muda para o singular para descrever a ação. Diz: e Deus criou o ser humano à sua imagem. O verbo para criou, bara, está sem qualquer dúvida no singular. Então a pista está mesmo ali, lado a lado. O texto, de certa forma, cria o problema e resolve-o imediatamente a seguir. A deliberação é no plural, mas a execução? É no singular, exatamente. Esta dança entre o plural e o singular é a chave de tudo. Sugere que há dois momentos, um de conselho, de anúncio solene, e depois o ato criador em si. E esse ato é de um só. Isto põe logo de parte a ideia de politeísmo, de vários deuses a colaborar. A soberania criadora é de um só. Ok. Mas então fica a pergunta: quem participa nesse conselho? Quem são os interlocutores? E aí que as fontes nos guiam para um conceito fascinante do pensamento hebraico: a corte celestial. A ideia de que Deus é retratado como um grande rei que governa rodeado por uma assembleia de seres espirituais. Anjos ou filhos de Deus. Eles não são criadores, atenção. Eles são a sua corte. E isso aparece noutros sítios da Bíblia, certo? Não é uma ideia que surge aqui do nada. Precisamente. As fontes mostram que isto é um padrão, o que lhe dá muito mais força. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, o profeta ouve a voz de Deus a perguntar: quem irá por nós? Outra vez, o plural. Ou no Salmo 82, a imagem é claríssima. Deus preside na grande assembleia. E claro, a abertura do livro de Jó, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. O cenário é sempre este: um soberano a anunciar os seus decretos perante a sua corte. Essa ideia da corte celestial é muito poderosa, porque resolve a gramática e, ao mesmo tempo, pinta um quadro muito vivo. Mas pergunto-me, para um leitor moderno, não há o risco de pensar que Deus precisa de conselheiros, que precisa de uma audiência para decidir? É uma ótima pergunta e toca no ponto central da soberania.
O modelo não é o de um parlamento. O rei não precisa de aprovação. Pelo contrário, o rei anuncia a sua vontade soberana. A presença da corte não diminui a sua autoridade, realça a sua majestade, realça a importância do que vai ser dito. Em Gênesis, Deus não está a perguntar o que acham. Ele está a anunciar solenemente o seu próximo grande ato. A decisão e a ação são só dele. Portanto, o plural serve para engrandecer o momento, não para partilhar o crédito. Exatamente. E uma das fontes acrescenta ainda outra camada, uma leitura cristã posterior. Ao citar a obra, Patriarcas e Profetas, diz que o Pai e o Filho empenharam-se na grandiosa obra da criação. Isto é visto como uma primeira sugestão da Trindade. Não múltiplos deuses, mas uma pluralidade dentro da unidade. Mas seja qual for a interpretação, corte celestial ou trindade, a conclusão é a mesma. A criação da humanidade foi um ato especial, precedido de deliberação. Ok, então o nós aponta para a solenidade do momento, o que me leva a pensar, por que tanta solenidade precisamente aqui? Como uma das fontes aponta, o ritmo do texto abranda. Até aqui era haja luz, produza a terra, ordens diretas. Agora há uma pausa, uma deliberação. O que é que a criação do ser humano tem de tão especial para justificar esta mudança? Essa é a transição perfeita. A solenidade do façamos é o prelúdio para algo radicalmente novo. Um ser que não apenas existe, mas que existe à imagem de Deus. É o surgimento de um ser com consciência, com vontade e, crucialmente, com responsabilidade moral. Criar um animal é um ato de poder. Criar a humanidade, bem, é um ato de delegação. E isso leva-nos ao que significa ser essa imagem. Certo, e as fontes são muito claras nisto. Imagem aqui não tem a ver com semelhança física. A ideia não é que Deus tem um corpo e nós somos uma cópia em ponto pequeno. Exatamente. A chave, segundo os materiais, está no conceito de representação funcional. A analogia que eles usam e que eu acho brilhante é de um rei no mundo antigo. Quando um rei conquistava um território, ele mandava erguer uma estátua, uma imagem sua, na praça principal. Essa estátua não era o rei, mas representava a sua autoridade, o seu domínio. Era um lembrete constante de quem mandava ali. Consigo visualizar perfeitamente o rei a deixar o seu símbolo para dizer eu estou aqui, estas são as minhas regras. É uma imagem com implicações muito práticas. É exatamente esse o ponto. Ser criado à imagem de Deus, nesta perspectiva, significa que a humanidade é colocada na Terra como o representante visível do Rei invisível. Somos os seus embaixadores. A nossa presença tem o objetivo de refletir o caráter e o propósito do Criador. Não é um estatuto para nosso proveito, é uma função que nos dá responsabilidades. Portanto, a imagem não é algo que temos, como a cor dos olhos, mas algo que fazemos. É um cargo. Quase como ser o gerente do planeta em nome do dono. E esse cargo, imagino, vem com instruções, que é o mandamento que se segue. Perfeitamente ligado. Logo a seguir vem a primeira diretriz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E aqui as fontes fazem uma distinção muito importante. A palavra dominar pode soar-nos hoje um pouco agressiva, como uma licença para explorar. É uma visão muito diferente daquela que tantas vezes se ouve, de que isto deu carta branca à humanidade para fazer o que quisesse com o planeta. As fontes estão a argumentar que essa interpretação é, na verdade, uma deturpação. Uma deturpação completa. A palavra hebraica original tem mais a ver com governar, gerir, cuidar. Os textos usam o termo domínio administrativo e não predatório. Se somos representantes do rei, o nosso governo deve refletir o seu governo. E o rei em Gênesis 1 é um criador que traz ordem, que classifica o que faz como bom, que é generoso. Portanto, dominar à imagem de Deus significa cuidar, cultivar, proteger. A autoridade está ligada ao serviço. Como diz uma das fontes, ao homem foi confiado o cuidado do mundo. É uma gestão, não uma posse. E essa vocação, essa responsabilidade, não é dada a um indivíduo isolado, pois não? Os materiais também falam da criação do homem e da mulher, mencionam que há uma ordem na criação, mas insistem que essa ordem indica estrutura, não uma hierarquia de valor. Sim, esse é um ponto muito importante. A ideia é que a imagem de Deus não se reflete plenamente num só género, mas na complementariedade dos dois. Homem e mulher, juntos, recebem o mesmo mandato, a mesma bênção, partilham a mesma missão.
Há uma frase muito forte numa das fontes que diz: a diferença não é consequência do pecado, faz parte do plano original. Ou seja, a diversidade e a interdependência são vistas como parte da riqueza do desígnio de Deus. E sabe, dentro dessa dinâmica há um detalhe que as fontes mencionam que podia passar despercebido, mas que muda tudo. A ideia de que a benção vem antes da responsabilidade. O texto diz que, antes de lhes dar qualquer ordem, Deus os abençoou. Nunca tinha reparado nisso dessa forma. Muda completamente a perspectiva, não muda. Não é cumpram isto para serem abençoados. É o oposto. Porque já foram abençoados por mim, agora podem ir nesta missão. A bênção é o combustível e não a recompensa. A capacidade para cumprir a vocação vem de uma graça que é dada à partida. O chamado de Deus vem sempre acompanhado da sua capacitação. Isso alivia uma certa pressão, não é? A tarefa de gerir o planeta parece esmagadora. Mas a ideia de que se começa de um lugar de bênção, de provisão, torna-a mais abordável. É como se a primeira coisa que a humanidade ouve não fosse uma ordem, mas uma afirmação de valor. Exatamente. E com isto a criação entra numa nova fase. O universo já não é apenas um palco de processos biológicos. Torna-se um reino, um jardim. O mundo passa de simplesmente existir a ser conscientemente cuidado, com a participação ativa destes representantes. O ciclo da criação não acabou. Ele continua através da vocação humana de cultivar, nomear e proteger. Não somos um reflexo passivo, como um espelho. Somos um reflexo ativo, através do pensamento, da criatividade, do cuidado. Fazendo uma síntese, então, aquele façamos misterioso não é um erro. É um recurso literário, quase um holofote, a marcar um momento de máxima importância. E a grande conclusão é que ser feito à imagem de Deus não é tanto sobre o que somos, mas sobre o que somos chamados a fazer. Não é um status para desfrutar, mas uma vocação para exercer, uma chamada à responsabilidade. Adorei a forma como o devocional resume isto. Cuidar precede dominar. Servir precede governar. Põe tudo na perspectiva certa. E pensar nisto tudo, nesta sequência de ideias, levanta uma questão final para reflexão. Se a nossa existência não nasce do acaso, nem de um acidente, nem de uma necessidade cega, mas sim de um conselho, de uma deliberação intencional, isso muda tudo. Significa que antes de existirmos, houve intenção. Antes de respirarmos pela primeira vez, já havia um propósito pensado para nós. Deixas com um pensamento muito profundo para terminar. Sem dúvida. E a pergunta que fica a ecoar, depois de tudo isto, é: de que forma é que a consciência de que a nossa existência foi antecedida por intenção e propósito pode alterar a maneira como vemos o nosso próprio valor e as responsabilidades que temos hoje?